Boa noite, meus queridos alunos, como vão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre a produção do etanol aqui no Brasil. Super importante, porque na nossa região nós temos várias empresas que fazem a fermentação, a produção do álcool, a destilação. Então, isso é muito importante para que vocês estejam preparados para essas oportunidades que podem surgir nesse mercado de trabalho, tá certo? Vamos começar pelo histórico, né, do etanol. No Brasil, a história dos biocombustíveis teve início lá no século XX, né? Mas o Brasil só se tornou pioneiro mesmo na área de biocombustíveis a partir da década de 70. Então, lá por volta de 1975, com a criação de um programa chamado Proálcool. Tá? Programa Nacional do Álcool. Esse programa ele surgiu com o objetivo de incentivar essas usinas à produção do etanol. Tá? A partir do quê? Da cana-de-açúcar. Então, o Brasil, desde quando ele foi colonizado, ele tem uma grande produção de cana-de-açúcar, inicialmente para a produção do açúcar, né? E nessa década de 1970, para a produção de etanol. O álcool, ele tem sua utilização, não é somente apenas bebida, né? Que todo mundo gosta, mas também de remédio, combustível, né? Então, assim, são várias utilizações que a gente pode fazer com o álcool, certo? O etanol, que tem nos Estados Unidos, que é o maior produtor de álcool do mundo, ele não é do milho, ele não é da cana-de-açúcar, ele é do milho. Né? Os Estados Unidos, eles têm uma grande pesquisa, grande tecnologia em relação ao milho, tá? Então, eles conseguem também fazer álcool do milho, ok? Nós conseguimos fazer álcool, gente, por quê? Porque é uma fermentação alcoólica. Todo grão que for fermentável, a gente colocando a bactéria ou a levedura correta, nós conseguimos fazer álcool sem problema nenhum, ok? Vamos para os processos, né, da produção deste álcool, deste etanol. O processo industrial para a produção do álcool de cana-de-açúcar, ela começa pela lavagem. Então, essa cana é colhida. Antigamente, essa colheita era feita manualmente e depois também a utilização de queimadas. Então, queimava esse canavial, pagava pessoas para poder ir lá recolher, que era um trabalho assim, muitas vezes degradante, né? Acabou com isso, o Ministério do Trabalho acabou com essas condições, então ficou muito caro manter esses funcionários nas condições que são ideais. Então, o que eles fizeram? Mecanizaram tudo. Tá? Hoje em dia não existe mais queimada de cana-de-açúcar e agora é tudo somente mecânico, ok? Então, recolheu essa cana da lavoura, levou para a indústria, o primeiro passo que acontece lá é uma lavagem desta cana, certo? Então, a cana-de-açúcar chegando na usina, na sua forma pura, né, é colocada em algumas esteiras rolantes e ela é submetida à lavagem. Por que se lava essa cana? Para tirar as sujidades, né? Poeira, areia, terra, pedaço de folha que não é necessária. Então, isso é necessário para tirar todas essas impurezas. Depois disso tudo, essa cana ela é picada e passa por eletroímãs. O que acontece, gente? Alguns metais, eles não são bem-vindos nesta produção, porque nós temos as moendas, certo? O que são moendas? São equipamentos que vão fazer a prensagem, né, a moer esta cana. Se a gente tem algum metal, a gente vai estragar esse equipamento. E estragar esse equipamento, ele é enorme, ele é caro, então, assim, vai trazer grandes dificuldades. Além
também de ser um contaminante, porque se essa moenda consegue triturar, por exemplo, esse metal, coloca ele em pequenas partículas, este metal ele acaba que contamina esse álcool lá na hora da produção, certo? Então, tem eletroímãs que vão coletar esses materiais para que eles não vão para a produção. Depois que picou, né, que fez a lavagem, tudo, vai para uma outra etapa, que é a etapa da moagem. Nesse processo, a cana ela é moída em rolos trituradores, né, produzindo um líquido chamado melado, um líquido chamado garapa, né? Então, é o que a gente conhece. Cerca de 70% do produto original vira caldo. O outro 30% que é o bagaço. A gente joga fora esse bagaço? A gente não joga fora esse bagaço, tá? Esse bagaço, antigamente não, até hoje, ele é utilizado para a fonte da caldeira, né? Então, a gente consegue tirar a energia desse bagaço colocando ele na caldeira para queimar e produzir energia. Hoje em dia também já existe o álcool de segunda geração, que nós já conversamos sobre isso, né? Então, o álcool de segunda geração, ele pode ser feito também a partir do bagaço de cana, certo? Depois que a gente passa por esse processo de moagem, existe o processo que é a eliminação de impurezas. Então, como que é feito isso? Passa por filtros, né, ou peneiras, que depois ele passa por um tanque. Neste tanque ele vai repousar e todas essas impurezas elas vão para o fundo desse tanque. Esse processo é o chamado decantação, que você já conhece, que é o mesmo processo utilizado lá para fazer tornar a água potável, certo? Só que não usa produtos químicos que vai na água. É só o processo daquela sujidade, daquela partícula sólida ir para o fundo e depois a gente fazer essa extração essa impureza e aí essa esterilização posteriormente desse caldo. Quando a gente quando a gente decanta esse caldo, essas impurezas ficam embaixo, isso que a gente tira é um processo chamado de clarificação. Então, esse caldo ele é clarificado e depois a gente passa por um processo de esterilização, que é para tirar todo o tipo de micro-organismo que vem naturalmente da lavoura. Tá? Por que nós temos que fazer esse processo, gente? Porque se a gente não fizer uma esterilização deste caldo, o que acontece? Lá na hora de fermentar, essas bactérias vão começar a competir. E isso não é interessante, certo? As bactérias fermentadoras, elas têm que ter a sua ação totalmente para desenvolver o álcool, para fermentar esse açúcar que tem lá, tá? Essa sacarose. Vocês lembram que vai demorar um tempo? Por que vai demorar um tempo, gente? Porque essa fermentação, quando a gente coloca essa Saccharomyces cerevisiae no tanque, vai estar cheio de quê? Sacarose. E nós já estudamos que sacarose ele é um disacarídeo. Então, ele é formado por uma molécula de glicose e uma de frutose. Juntas, elas formam uma sacarose. A bactéria, a levedura, quando ela entra em contato com essa sacarose, ela não consegue consumir ela. Então, o que ela tem que fazer? Produzir uma enzima que nós estudamos, vocês lembram? A invertase. E aí, para poder quebrar essa sacarose e dividir ela em frutose e em glicose. Primeiro é consumido o quê? Glicose. Depois é consumido o quê? Frutose. Então, Aline, existe a fermentação da frutose? Sim, com certeza. Tá? Essa fermentação, após ela ser completamente realizada, ela é feita primeiro, né, em tanques, que podem ser chamados também de domas, e a gente coloca a Saccharomyces cerevisiae, existe um tempo para ela poder fermentar. Lá naquela curva de desenvolvimento dos micro-organismos, nós estudamos que aquela primeira parte ela é chamada de lag, né? Onde que nessa fase é produzida as enzimas que são necessárias para quebrar essa sacarose, certo? Esses micro-organismos se alimentam deste açúcar, né? E vão produzir o quê?
gás carbônico e etanol. Neste caso do processo da produção do etanol, o que a gente quer? O etanol em si, certo? Esse gás carbônico, ele é desprendido, muitas vezes ele pode até ser recuperado para vender para algumas empresas, mas a maioria das vezes ela é se dissipado. Esse processo de fermentação, ela dura diversas horas, tá? A destilação, a fermentação em si também, ela é uma reação exotérmica. Então, ela vai produzir calor, certo? E também, nessa fermentação, os micro-organismos vão fazer um movimento deste caldo. Tá? Esse caldo a gente pode chamar de vinhoto, de vinho, de levedo, tem várias nomenclaturas que a gente pode usar para este produto que é fermentado, certo? Depois que esse produto é fermentado, então já passou pela fase lag, passou pela fase log, passou pela fase estacionária, entrou na fase de declínio, certo? Entrou na fase de declínio, todas aquelas leveduras, elas vão lá para baixo das domas, para baixo do tanque, e ele é retirado. Essa levedura que é retirada, ela pode ser utilizada novamente no outro processo de fermentação. Isso é feito mais ou menos de 5 a 7 vezes, certo? Depois disso tudo, nós temos a parte da destilação. Gente, o que é destilação? Vocês que já estão no quarto período já estão cansados de saber. Então, destilação é quando eu consigo separar dois produtos que são miscíveis, né? Então, eu tenho uma água e tenho um etanol. Eles são miscíveis. Como que eu separo isto? Então, ao ponto de ebulição do etanol é 70 graus, da água é 100. Então, eu coloco 70 e poucos graus, o que vai evaporar primeiro? O álcool, certo? Então, estando este etanol misturado neste vinho fermentado, o próximo passo é fazer essa separação dessa mistura. Esse líquido ele é colocado em algumas colunas de destilação, nas quais são aquecidos e evaporam por um processo também de condensação. Então, elas esquentam, viram vapor, a gente resfria e eles viram água, eles viram líquido novamente, tá bom? É assim que é separado o etanol desse vinhedo. Geralmente, o grau alcoólico nesta fase, ele é alta, tá? Então, dependendo do que você for fazer com esse etanol, você vai ter que deixar ele hidratado, ou até às vezes até concentrar, se não chegar na concentração ideal, ok? Que é, então, a fase de desidratação. Às vezes, esse álcool, ele ficou com bastante água. Então, o que acontece? Quando ele está com bastante água, a gente faz a desidratação deste álcool, ok? Também tem peneiras moleculares, tem pé de evaporação, tem vários tipos de maneiras da gente fazer essa evaporação, essa desidratação deste álcool, certo? Depois que isso está pronto, ele vai para a parte de armazenamento. Então, o álcool anidro e o hidratado, ele é armazenado em tanques enormes com hectolitros, né? E a partir deste momento, ele entra em caminhões que transportam esse álcool para diversos tipos de empresas que vão utilizar esse álcool. Então, pode ser indústrias de combustíveis, pode ser indústrias farmacêuticas, agora que nós estamos nessa pandemia, tem muitas empresas que estão utilizando este álcool para fazer domosanitizantes. Então, é muito importante essa produção, certo? Eu quero destacar aqui algumas classificações que a gente tem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o que é álcool anidro? O álcool anidro, ele é caracterizado pelo teor alcoólico, que no mínimo, ele é 99,3% INPM, tá? O que é INPM? Instituto Nacional de Pesos e Medidas, ok? Então, ele é o etanol alquetílico anidro, ele é muito concentrado. O álcool hidratado, ele é uma mistura hidroalcoólica com teor alcoólico no mínimo 92, tá bom? E NPM também.
Esse álcool hidratado ele é utilizado na indústria farmacêutica, na álcool química, em bebidas, combustíveis, produtos de limpeza. Ele é utilizado em vários processos. Lembrando também, como nós falamos na semana passada, o álcool também ele é utilizado como matéria-prima para a gente fazer o quê? O vinagre, porque do álcool a gente faz uma fermentação acética que a gente consegue tirar o ácido acético, certo? O álcool, gente, no Brasil, ele é um produto muito utilizado, muito importante para a economia e principalmente para a nossa região, que nós temos aqui no estado de Goiás e aqui perto de nós, várias empresas que são usinas que fazem esse processo da extração, da obtenção deste álcool. E é uma situação muito importante para vocês poderem ter oportunidade de emprego. Tá certo? Com álcool, com a criação também dos carros flex, né? Houve também um aumento do consumo deste álcool. E o álcool ele tem uma particularidade que ele varia de preço e muitas vezes ele compensa bem mais a gente colocar no carro do que a própria gasolina. Certo? Então, também é uma tendência de mercado, tá certo? A gente não consegue fazer só o álcool de cana-de-açúcar, não, tá? Nós podemos fazer álcool de beterraba, álcool de milho, álcool de batata, nós conseguimos fazer álcool de caqui, né, que a gente conversou isso semana passada. Então, nós podemos fazer álcool de diversos tipos de produtos, de frutas, de cereais que tem a sua parte fermentável. Tá? Então, quando tem um produto que tem açúcar disponível para as leveduras consumirem este açúcar produzindo gás carbônico e etanol numa fermentação alcoólica, a gente consegue fazer o álcool, tá bom? Então, não é à toa que a gente tem álcool de cereais, né? Diversos tipos de álcool, tá certo? É muito utilizado também para fertilizantes, né? Na indústria agrícola também é bastante utilizado, é bastante importante, ok? Então, o que eu queria falar com vocês essa noite é sobre essas características do álcool. Nós temos, eu não quero que vocês deixem de assistir os vídeos que eu postei, tanto lá na plataforma, quanto no nosso Drive, tá bom? Então, assistam aqueles vídeos, porque lá tá bem ilustrado tudo isso que eu falei para vocês, ok? Então, vou estar disponível aqui neste horário, para que vocês tirem todas as suas dúvidas em relação a este tema, tá ok? Estou aguardando a mensagem de vocês. Um abraço.